Olha, ele é um amigo que me inspirou a falar aqui pela primeira vez em tarifa zero no transporte coletivo. E eu já tentei vender essa ideia. Primeiro tentei com o ex-prefeito Marquinhos Trade. Esses dias atrás eu vi essa ideia do tarifa zero, não tão completa, com o Eduardo Riedel. Então, eu trago ele aqui, e o Danilo Galvão, que está, inclusive, assessorando o nosso querido João Rezende, candidato a deputado federal pelo Partido Progressista, para esclarecermos melhor como é que se pode presentear Campo Grande com transporte coletivo totalmente de graça. Seu João Rezende, bom dia. Bom dia, Bede Paula, bom dia, senhores ouvintes. Agradecer mais uma vez a oportunidade aqui, B, de estarmos abordando um assunto de maior relevância no meu ponto de vista. E me permite, B, tarifa zero é apenas um detalhe. Nós estamos tratando aqui de direitos fundamentais, de direito à vida. Quando você fala em tarifa zero, é uma ferramenta para que nós tenhamos realmente política pública visando preservar vidas, visando a entrega de um direito constitucional. Então, B, é dessa maneira que nós encaramos a tarifa zero. Não passa de uma, diria, provocação mais contundente. Quando você fala que abraçou essa causa, você está com certeza prestando um grande serviço. E não é só para Campo Grande, é para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Ô João, tem várias cidades, né, do estado, aliás, do estado não, de outros estados que já estão aplicando tarifa zero. Exatamente. Nós temos 43 cidades espalhadas pelo Brasil, no Ceará, Minas, Paraná, Goiás, já fazendo esta entrega desse direito social. E aí, B, de verdade, nós temos aqui um projeto que foi, inclusive, mais detalhado pelo meu companheiro Danilo Galvão, que com certeza vai poder esclarecer aqui. E o momento é oportuno, B, o momento é oportuno, porque, veja bem, nós tivemos no Brasil, em 2021, 5 mil mortes em 65 mil acidentes de trânsito. E esses números não foram suficientes para sensibilizar nenhum político, não só de Mato Grosso do Sul, mas como do Brasil, a enfrentar esse problema sério. Quantas vidas? 5 mil vidas, 65 mil acidentes, fora as pessoas que ficaram sequeladas. Isso não foi suficiente ainda. E nós estamos batendo nessa tecla para poder começar para o Mato Grosso do Sul, fazer história, como já fizemos em outras oportunidades a nível de Brasil. Por exemplo, extinguindo assaltos a ônibus aqui em Campo Grande. Sim, viramos referência. Foi uma novidade bem-vinda. Impossível. Né? E B, quero aqui dizer para você o seguinte: estávamos a caminho quando ouvimos o seu editorial. Isso parece um sinal, é mais um sinal que nós estamos no caminho certo. Mudanças acontecem com a força de Deus e com o nosso trabalho. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar isso em Mato Grosso do Sul. Deixa eu falar aqui com o Danilo Galvão. Bom dia, Danilo. Bom dia, bom dia. Prazer enorme em recebê-lo aqui. É a primeira vez que você vem aqui? É a primeira vez, uma honra minha, essa audiência enorme, essa referência para o jornalismo aqui de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Né? Então, Danilo, maravilhoso estar aqui. Danilo, em relação à tarifa zero, quando eu falei isso a primeira vez, teve muita gente que falou: você está louco. Eu disse a mesma coisa. Não existe isso, tarifa zero. Explica como é possível a tarifa zero e por que ela se faz necessária neste instante em todo o Brasil. É engraçado isso, porque a primeira vez que eu ouvi, eu também duvidei. E também não entendi. E a culpa não era minha, né, ou da minha ignorância. É que no Mato Grosso do Sul não tem. E no Mato Grosso do Sul, nenhum político, nenhum grupo político
infelizmente, teve a coragem e a competência de tornar isso prático, como aconteceu em 43 cidades brasileiras. Então, a gente não está falando de algo impossível, algo inviável. É simplesmente algo que aqui não foi feito ainda. Se aqui não foi feito, algum motivo tem. Né? Nessas cidades onde já existe tarifa zero, qual é a sensação que o povo tem em relação a isso? Pois já existe há mais de 2 anos, né? Em algumas das cidades e tal. O retorno é maravilhoso para o gestor público, porque quando ele faz alguma coisa que dá certo, ele tem uma boa popularidade, né? O retorno é bom para quem presta o serviço, porque passa a ser um serviço bom, e aí o empresário até investe mais na frota, melhora o pneu do ônibus, até o ar-condicionado, em alguns casos, aliás, é resolvido. Ar-condicionado, eu esses tempos atrás tive... O ar-condicionado gerou um trauma aqui em Campo Grande, né? Por exemplo, Cuiabá tiveram que abolir o ar-condicionado porque estava fazendo mal para muitas pessoas. Tem pessoas então, o ar-condicionado, assim, em alguns casos ele é bom, em alguns casos ele é ruim. Ele é até aplicável quando o empresário está bem, né? E se ele foi um anseio do usuário, ele é um dos anseios. Tem a pontualidade, né? Que é outro anseio. A questão do conforto também é outro anseio. Mas o maior e o principal dos problemas é a tarifa. Não dá para a gente fazer com que o cidadão aqui do Mato Grosso do Sul, o campograndense, o corumbaense, o pontaporanense, a pessoa o douradense, a pessoa de Três Lagoas, que não tem dinheiro para comer direito, que ele tem que tirar da comida para ele poder andar de ônibus. Não é justo isso. Que ele tem que gastar mais de 30% da renda dele para poder andar de ônibus. Então, isso não pode mais acontecer. Essa é a fase 1 do projeto que eu apresentei para todos, eu e o João Rezende, nós apresentamos para todos os candidatos a majoritários, porque assim, na boa, algum deles vai ser ou o gestor ou a gestora de Mato Grosso do Sul. Não vai ser. Eles estão concorrendo. Alguém vai ser. Alguém vai ser. Certo. Felizmente ou infelizmente. Né? Todos eles não gostaram disso ser distribuído para todos. Claro que o primeiro que recebeu foi o Eduardo Riedel, que é da coligação, é o governador da coligação deles. Demorou muito para estudar isso, mas estudou. Dá para saber que ele estudou, só que ele só ficou na fase 1. O que é a fase 1? Pegar aquela galera do cadastro, dos 152 mil pessoas que tem nome em conta de energia, que já tem o tarifa zero da energia, poder fazer com que essas pessoas, chefes de família, homens e mulheres, não paguem mais para andar de ônibus, até porque eles moram mais longe do que todo mundo, até porque eles têm uma renda muito ruim, né, muito instável, e até porque eles precisam muito do ônibus. E se eles não ficarem no ônibus, o João fala tanto da questão dos acidentes, eles acabam comprando uma moto sem documento, acabam comprando uma moto e não tendo a carteira, e acabam sendo estatística do trânsito, né? Mas fora isso, eu acho que é até uma questão do prato de comida mesmo. Tá tirando a comida para poder andar de ônibus, ou às vezes até ver o ônibus passar e não tem dinheiro para embarcar. Ô João, você, como candidato a deputado federal, quando as pessoas conhecem, o João Rezende está lutando pela tarifa zero, qual é a reação do povo em relação a isso? Muitos acreditam e muitos duvidam. Eu tenho andado bastante e continuo andando, divulgando a nossa proposta, mas eu tenho certeza, que o saldo é positivo. Nós vamos conseguir colocar a tarifa zero em Mato Grosso do Sul, sim. Como o Danilo afirmou. Um desses candidatos a governo vão, com certeza, ter a oportunidade de deixar um legado, de fazer justiça social, realmente de apagar essa omissão do Estado, essa omissão estatal, que é não entregar esse direito que o cidadão tem. Como dizia o nosso saudoso Guilherme Filho, não existe almoço de graça. Perfeito. De onde sairia a verba para custear? Dos impostos que nós pagamos. É dos impostos que nós pagamos, e não são poucos, retornando de forma concreta ao cidadão. E no primeiro momento, esse cidadão mais humilde, esse do cadastro, e no segundo momento, para todos os sul-mato-grossenses. Fala. Isso é legal, eu estou me coçando aqui para responder. A gente tem um governo atual que conseguiu 53 bilhões de investimentos. Não estou falando de partido, porque é eles que estão no governo, eles têm um candidato. Né? Nós estamos falando aqui do usuário do problema. Da implantação do tarifa zero nos... Isso, o Mais Social custa quase $500 milhão para ser feito. O que a gente está falando aqui de um projeto, e muitas vezes você não resolve um problema através do problema, você resolve criando novos problemas. Né? Isso aqui, essa proposta do tarifa zero,
já, do João Rezende, é a melhor proposta do Brasil. Sim. Eu garanto isso. E essa melhor proposta do Brasil, assim como são grandes obras, o Aquário do Pantanal demorou quanto tempo para ficar pronto? Muito tempo. Acho que uns 9 anos, custou uma nota. Essa proposta, quando ela ficar pronta, ao longo de 4 a 6 anos, ela custaria aos cofres públicos por ano 276 milhões. Só que com Campo Grande, ninguém pagando para andar de ônibus. Aí é um sujeito que quer andar de caminhonete bonita, quer andar de BMW. Perfeito, ele anda de BMW, mas tem gente que precisa de andar de ônibus. Ele é feita em escala. Feita em escala. Ela começa na primeira, na implantação, como que ela é feita? É importante até o Eduardo Rido estar ouvindo isso, e os outros candidatos também, porque eles pensam que, abraçou a pauta, eu não posso abraçar. Ou vai abraçar só a fase 1. A fase 1 é os mais carentes não pagarem para andar de ônibus. A fase 2 é a gente ter, finalmente, depois de muito tempo no Mato Grosso do Sul, uma cidade onde ninguém pague para andar de ônibus. E essa cidade, via um estudo técnico com economistas e tudo mais, que a gente fez isso, e eu aglutinei isso, formatei e sintetizei, diz que Corumbá é a cidade perfeita para ser a 44ª do Brasil a ninguém andar de ônibus. Inclusive, fomos lá também para falar com a população. A ninguém pagar. Para pagar por ônibus. Todo mundo andar de ônibus, né? Perfeito. E depois, em escala, avança para Três Lagoas e Ponta Porã, Dourados e Campo Grande, por fim, mediante a preparação de um fundo e toda uma engenharia financeira para que isso seja viável. Quer dizer, é uma escala. Isso, igual uma obra, né? Você não vai... o Aquário do Pantanal não foi feito em várias fases, depois ficou pronto, custou milhões. Então, isso aqui, através de uma engenharia social, a gente consegue esse privilégio para as pessoas, que é um privilégio que muita gente usa até no exterior. Quem é rico vai para o exterior, às vezes tem uma mobilidade perfeita, maravilhosa, e não acredita que aquilo ali é feito com subsídio de dinheiro público. E subsídio de dinheiro público é o dinheiro dos nossos impostos. Ô João Rezende, quando você já levou essa proposta ao governo do estado? Porque na prefeitura nós tentamos isso várias vezes e não conseguimos. Qual é o principal entrave que eles dizem para você? Nós levamos, sim, no primeiro momento, como disse o Danilo, ao doutor Eduardo Rido, a sua equipe. Eles abraçaram essa nossa proposta de maneira inicial. O próprio Eduardo Rido já tem anunciado que vai incluir também no seu programa de governo a tarifa zero no transporte para esses cidadãos que já estão no cadastro da tarifa zero da energia. Mas a gente percebe, um certo, diria, medo de fazer compromisso. Nós temos que cumprir com a nossa obrigação. Eu deixei o meu posto como gestor do consórcio Guaicurus para poder buscar na classe política o apoio para a implantação dessa tarifa zero, para a implantação desse direito social. É uma coisa interessante. Diga, Danilo. As cartas estão aqui para todos. É quem for mais competente, mais corajoso e, de certa forma, até mais agressivo em avançar as fases, consegue a consagração. É simples. Todos eles. Só que assim, se não estudar o projeto e se tentar inventar a moda, vai demorar o tempo que eu demorei para fazer esse projeto. E a eleição está aqui. Hoje tem debate à noite, talvez o debate mais esperado, o último debate. 60% da população é indecisa. Vai ser debate hoje na TV Morena, né? Isso, TV Morena. Isso. Após a novela. Após o Pantanal. Isso. Tá bom. Não existe monopólio da pauta. Existe fazer bem a pauta. Sim. Entendeu? Diferentemente de um projeto político, nós estamos fazendo um projeto social para atender Campo Grande. Eu ficaria muito feliz de ver alguém abraçar isso, fazer a tarifa zero, principalmente em Campo Grande, porque tem muita gente empregada, que o patrão paga a passagem, né? Essas pessoas poderiam ter, inclusive, os seus salários melhorados, não é? O benefício é o efeito reverso. Agora, olha que interessante. Aproximadamente 400 mil pessoas andam de ônibus no Mato Grosso do Sul. Isso dá muito mais que a segunda cidade mais populosa. Essas pessoas que andam de ônibus, muitas vezes elas não andam porque elas querem. Sim. Talvez se elas tivessem um carro, uma moto. Elas precisam disso para trabalhar, precisam disso para o lazer, precisam disso para ir numa emergência médica. E essas pessoas estão sendo, durante muito tempo, desculpa falar, ignoradas pela classe política. Então elas precisam ser tratadas com alguma prioridade. Exatamente. Né? Elas andam de ônibus, são números oficiais, 400 mil pessoas andam de ônibus. Será que essas pessoas não vão assistir um debate? Será que essas pessoas não vão votar?
Será que essas pessoas não querem entender a possibilidade de um transporte coletivo urbano, uma mobilidade melhor? Ué, fica o dilema, fica a pulguinha aí para eles poderem pensar, né? Atrás da orelha. Diga, João. É importante lembrar às pessoas que o transporte público não é um negócio. Ao contrário que muitos imaginam, reclamam do empresário, transporte público é um serviço público, é um direito que o cidadão tem e uma obrigação de que o governo municipal, no primeiro momento, estadual e federal, tem que entregar. Não é um negócio, é um serviço público. Bom, nós, como sempre, a gente continua plantando uma sementinha aqui. A gente quer, eu, por exemplo, eu luto por isso. Eu acredito que o transporte público, ele possa ser realmente público, gratuito, para todo mundo. Sem escolher faixa. Mas não, eu sou empresário, quero andar de ônibus, quero deixar meu carro em casa, vou andar, o transporte é gratuito, mas aquilo também me beneficia. E te pertence. Né? E me pertence. Mas o Boca do Povo não é gratuito, todo mundo lê? É, exatamente. E não dá certo a operação? Você sabe que a gratuidade do jornal, eu até fiz um editorial aqui a respeito disso. O jornal é de graça. Quem paga? Muita gente me pergunta, quem que paga a Boca do Povo? O anunciante. Temos anunciante sobrando. Por quê? Porque o nosso jornal não é vendido. Ele é gratuito. Ele não tem retorno. Ele sai da nossa indústria, é feito e é distribuído. Quem anuncia fica plenamente satisfeito. Por quê? Porque ele chega e ele faz o seu papel. É a mesma coisa. Quem tiver tarifa zero no ônibus, ele sabe que ele pode sair da sua casa, chegar aonde ele quiser através do ônibus. Isso é maravilhoso. Isso é atualizadíssimo. Não é? João, eu desejo para você, não é, sucesso. Essa é a maior bandeira, sem demagogia, a maior bandeira da atual campanha política é a tarifa zero para o ônibus. É uma coisa que a gente tem que apostar, porque esse é o futuro dos ônibus e da sociedade. Muito obrigado, Vê. Parabéns. Muito obrigado e o sul-mato-grossense, que a classe política acredite que isso é possível. Sim. Isso é possível e nós temos que dar um basta nesse estado de inércia da nossa classe política. Se ninguém acreditar, na próxima campanha eu vou pegar essa bandeira e vou ser candidato a prefeito, nunca falei em política, ser candidato a prefeito em Campo Grande, para instalar um negócio como esse. Isso daí é muito simples ver o benefício que se faz, não é verdade? Com a tarifa zero, pô. Isso é necessário. Danilão, obrigado. Você vai ter que emprestar o Danilo, porque o Danilo fala muito bem, não é? Muito bem articulado. Obrigado. Você é ótimo. Obrigado, é uma honra minha. Um camarada como você tem que estar no rádio, cara. Obrigado, só fazer o convite. Esse é o cara. É verdade. Agora, eu gosto do estilo do Danilo Galvão. Agora, eu quis o destino, né? A gente conversou tanto, já são 39 dias que a gente está junto nessa campanha, eu cheguei um pouco atrasado, que agora, bem na reta final, essa pauta do tarifa zero já vai ser a noiva disputada, né? Porque tá todo mundo embolado, só vai 2 pro segundo turno. Imagina quando alguém abrir uma proposta, não, eu vou aderir à tarifa zero. Ele ganha a simpatia do povo imediatamente. Isso não é para isso, mas ao mesmo tempo é um artifício político de primeira grandeza. Agora, Corumbá vai estar com um monte de televisores ligados, que a gente foi lá, esperando alguém falar que a segunda fase é o tarifa zero em Corumbá, né? E a cidade merece, inclusive, se é a 44ª do Brasil até isso, custaria só 1 milhão por mês. Exatamente. Né? E aí eu acho que faria um grande efeito social e de desenvolvimento econômico para a cidade também. João, que Deus abençoe a sua caminhada. Muito obrigado. Agradeço a sua vinda a trazer o Danilo aqui. Danilo é bom de rádio. Obrigado, porque a gente vê assim, não é, como é que
você desenvolve os temas. Parabéns. Obrigado. João, que Deus abençoe você, né? Muito obrigado. A sua família, o seu pai, sua mãe, muito que obrigado. são meus ouvintes. Com né? certeza. E a todos os seus funcionários que também me ouvem. Com certeza. Muito obrigado. Boa sorte, boa caminhada. Muito obrigado. E não desista da tarifa zero. Não vamos Ela desistir. tem que acontecer em nossa capital. Ela já está acontecendo. Tomara. Eu torço por isso. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Danilo.